Eu não gosto de fazer proselitismo. Eu acho que o primeiro campo da literatura mora na educação. A literatura foi feita para viver no campo da educação. A gente tem que voltar um pouquinho, porque eu acho que a gente tem que começar falando da relação do homem com a arte. Porque a literatura é uma das artes, mas ela foi a penúltima arte que nasceu. Então leia, escreva e estude. Não há outro caminho para você ou ser um escritor, se tornar um escritor, ou pelo menos ser daquele leitor atento que vai degustar boas obras e sair com uma experiência assim maravilhosa. Eu não gosto de fazer proselitismo. Eu acho que o primeiro campo da literatura mora na educação. A literatura foi feita para viver no campo da educação. O decorrer do tempo, dos governos, e até uma forma da barbárie atuar, não é? Ela separou educação e cultura, infelizmente. Então, assim, literatura para mim só existe de verdade quando ela faz uma interface com a educação. Mas nós não estamos nesse mundo, né? Infelizmente, nós estamos num mundo onde tem o Ministério da Cultura, tem não. Ano que vem vai ter de novo, melhor, dizendo que já tenho que dizer. Então, o fato é que a literatura caminha sozinha, infelizmente, pelo Brasil, por todos os campos. Então, como falar de por que literatura e para que literatura sem a educação junto? Aí vamos as metodologias convencionais, a divulgação do livro sem o gancho do estudante, a divulgação do livro apenas para quem gosta de livro, quem lê livro, e aí a faixa etária, a faixa de leitura, aquela faixa de população gigantesca que pode ser alcançada, se reduz. E aí começam as mentiras crassas, como as pessoas não gostam de ler, as pessoas leem pouco. Ninguém discute se a pessoa gosta de nadar ou não. Mas ler todo mundo discute, entendeu? Ninguém discute se a pessoa gosta de caçar rã de manhã cedo no domingo. Não, uma literatura, livro, todo mundo fica discutindo como se a coisa fosse simples de fazer, né? Então, assim, se eu pudesse resumir para que literatura e por que literatura, é isso. Se for com educação junto, dá certo. Se não, a gente vai continuar aí trombando pelas paredes, trombando em todas as dificuldades que a gente encontra no campo da comunicação, no campo da divulgação, no campo da distribuição do livro, que é o que tudo, no fundo, é o que importa. A literatura, na sua forma oral, sempre esteve presente, né? Se você lembrar, eu leio para minha filha desde o primeiro ano de vida, minhas 3 filhas, primeiro ano de vida dela, que ela ouviu, aliás, na barriga da mãe eu já estava lendo ali alguma coisa. Então, se você entender literatura como uma forma mais ampla, né, a história oral é a base da literatura e a história oral remonta ao início da forma de comunicação entre os seres humanos. Então, quando transportada para o texto, né, quando transportada para o livro, a literatura se manteve como registro básico de todas as nossas experiências vividas, imaginadas e possíveis, e aí que está o pulo do gato, né? Aí que a literatura deixa de ser real e passa a ser mentira. Eu brinco que eu gosto da literatura como mentira, porque a gente ilustra melhor a ficção, né, Cacá? É ficção, gente. Por mais que se aproxime da realidade, é ficção. E só na literatura escrita, grafada, como código e na forma de mentira, que a gente consegue interpretar melhor o mundo do outro, né? Olha, eu gosto do Wander Piroli, querido Wander Piroli, que dizia o seguinte, e também Bartolomeu Campos Queiroz, e também Léo Cunha, tem um grupo grande aí de escritores exclusivamente de literatura infantil, que fala o seguinte, eu escrevo para qualquer idade. Se a criança se sentir bem lendo, tudo bem. O meu livro, Menino Assovia Encruzilhada,
Eu tenho um público acima de 80 anos sensacional, você não imagina. Então eu acredito na literatura infantil quando ela é expandida. E aí, o pulo do gato é a poesia, entendeu? A literatura infantil que tem poesia, ela tem esse alcance. A feitura de um livro é, antes de qualquer coisa, uma técnica como outra qualquer que pode ser aprendida, né? Por exemplo, os cursos de roteiro, né? O roteiro, sim, o roteiro é matemático. O roteiro tem os seus momentos de alto, baixo. Você conhece, né, Cacá? Dá para aprender. Dá para aprender a escrever livro. E existem hoje excelentes cursos de escritores dedicados não só à escrita criativa, né? Marcelino Freire, você conhece, o povo é bom de serviço. Dá para aprender e dá para fazer. Agora, talento, amigo. Talento é inato, talento é cada um tem, né? Imaginação, vida própria. Eu brinco que os grandes escritores têm uma tremenda vida interior. Eu brinco que vida interior é o seguinte, é a capacidade que eles conseguem relacionar imaginação com experiência. Ficção é isso, você imaginar uma coisa, conseguir colocar no papel de forma clara, inteligível, compreensível, e dali dar o seu recado. E isso é muito raro. E a Bienal do Livro de Pernambuco é um exemplar em certos aspectos, porque eu tenho altas críticas às bienais que são exclusivamente comerciais. Aquilo ali não acrescenta nada ao que eles intitulam que é um incentivo ao hábito da leitura. Eu só vejo assim, eu gosto da Bienal de Pernambuco porque ela consegue alinhar venda a conceito. Um festival literário, antes de ser festival, etc., ele tem que ter duas coisas. Primeiro, conceito. A pessoa tem que saber o que ela quer comunicar com aquele evento. Conceito. Segundo, participação da comunidade. Sem comunidade, é conversa fiada. Eu descobri isso com o festival e venho cada vez mais aprofundando isso. Agora, com o conceito pronto, Cacá, fica uma beleza. Acabou, então você não tem assim você não precisa ter aquela arrogância do curador em dizer o que deve ser norteado. Ouvir é a chave da história numa montagem de festival. Eu só entendo literatura quando ela é chão para todas as artes. E a literatura é chão para música, para dança, para cinema, para televisão. Não existe nada sem literatura, na minha opinião. E a cultura abarca tudo isso, a cultura cabe. Na cultura cabe a civilização, a compaixão, a divisão entre as pessoas e, principalmente, a arte na sua totalidade. Eu sou Flávia Suassuna, professora de literatura e escritora intermitente. A gente tem que voltar um pouquinho, porque eu acho que a gente tem que começar falando da relação do homem com a arte. Porque a literatura é uma das artes, mas ela foi a penúltima arte que nasceu, né? Então, a ligação do homem é fundante, né, com a arte. Quando a gente vivia nas cavernas, numa situação extremamente difícil, a gente pintava por algum motivo a parede da caverna, né? E a gente dança, a gente canta desde muito primitivos, né? Então é uma coisa fundante para a gente não consegue viver sem arte, a gente não faz arte porque pensa e porque sente, a gente faz arte porque a gente é ser humano, né? Mas realmente o que a gente entende por literatura nasce no final do século XVIII, né? Há um livro antes, chamado Dom Quixote de Cervantes, que é do começo do século XVII, é um romance, mas ele foi uma circunstância tão específica da Espanha, que na verdade a gente acha que a literatura, né, que a prosa literária nasce no final do século XVIII.
A literatura serviu nesse momento para esclarecer os novos formatos de tudo que a gente tem a partir desse momento, né? Então, a gente tem inclusive um divisor de águas com a Revolução Francesa, a gente começa o que a gente chama de idade contemporânea, aí a gente começa a usar a literatura para se divertir, e mais recentemente a gente tem uma coisa muito interessante, né? Que a gente começa a utilizar a literatura para elaborar as realidades que a gente está vivendo. Aí a literatura da gente começa no barroco, mas não é da gente. A literatura começa no barroco, mas não é da gente. A gente só consegue fazer uma literatura que a gente chama de nacionalista, porque antes da independência da gente, a gente faz uma literatura que a gente chama de nativista, que é o seguinte, é a presença de elementos nativos. Então, veja, desde quando Caminha chegou aqui, falou dos índios, né? Aí depois aparecem os índios na literatura, são personagens secundários, né? Por ali, pelo arcadismo, lá em Minas Gerais. Aí, Gregório de Matos fala da Bahia, né? Esses elementos aparecem, mas eles não aparecem valorizados. Mas, a partir da nossa independência, a nossa independência foi em 1822, e o romantismo da gente nasceu em 1836, e foi uma espécie de confirmação da nossa independência, sabe? Então a gente começa a fazer uma literatura que a gente chama brasileira. Todos os escritores, quando vão falar, aí falam dos elementos da natureza brasileira, do índio, da concha, da flor de cajá, da palmeira, arara, jandaia, sabe? Então eles querem realmente, e eles usam muita palavra tupi, porque eles querem afastar o português de Portugal do português que é usado aqui, né? E falar de elementos que lá em Portugal eles nem conhecem, que são os nossos elementos, né? Quer dizer, eles têm essa pretensão de fazer uma espécie de literatura que só pode ser feita aqui. É uma história muito exitosa de como a gente conseguiu deixar de ser uma literatura portuguesa do Brasil e a gente começou, né? E conseguiu se desvincular, né? E hoje a gente faz uma literatura brasileira que se ombreia com os grandes escritores europeus. Machado já se ombreia com os grandes escritores europeus, né? E João Cabral, que é pernambucano, e João Guimarães, né? São escritores que a gente pode dizer assim, né? Veja, porque lá eles têm 2000 anos de história, né? A gente só tem 500. Mesmo assim, a gente tem escritores do top deles já. A Semana de Arte Moderna foi a porta do modernismo. Mas o modernismo ele é nordestino. Aí tem Mário de Andrade e Oswald de Andrade, mas a gente tem aqui em Pernambuco Asciência Ferreira. Aí depois a gente tem Manuel Bandeira, né? Depois a gente tem Raquel de Queiroz, Zé Lins do Rego, Graciliano Ramos, Jorge Amado, tá certo? Aí depois a gente tem João Cabral, aí depois a gente tem Ariano Suassuna, alguns mineiros, alguns cariocas, né? Mas aqui para nós, veja o número que eu disse, são grandes escritores nordestinos. Eu gosto de dizer que a literatura é o cimento das humanas, porque dentro do livro tem filosofia, psicologia, sociologia, geografia, gramática, né? Então é impressionante como a literatura é uma coisa que junta todos os conhecimentos humanísticos numa coisa só, né? Agora, eu sempre digo ao meu aluno o seguinte: você tem que entender a literatura, porque o século de ouro da literatura é o século XIX. E o século XX, ele já é o século do ouro do cinema, porque o DNA do século XIX é a palavra, mas o DNA do século XX é a imagem. Então, a gente transferiu um pouco as nossas narrativas, não é, da literatura para o cinema, mas a gente está falando da mesma coisa, né? É eu contar uma história para elaborar o contexto em que a gente está, não é?
Por quê? Porque a gente precisa pensar, porque a gente precisa sentir, porque a gente precisa se movimentar, porque a gente precisa inventar novas utopias. A literatura principalmente a poesia, ela é uma espécie de ponta de lança, não é? Da inteligência e da língua. Não é? Porque você pode inventar uma palavra nova, você pode usar uma palavra nova, uma expressão nova, que vai elastecendo a língua. Veja, eu não acho certo você mandar o menino ler o livro e fazer com ele uma prova. Mas eu acho que dá para você pedir a ele para ler um livro e a gente discutir o livro na sala. Dá certo, entendeu? Dá certo. Importantíssima, né? Por quê? Porque é um lugar de resistência. É um lugar de teimosia. E isso é uma coisa fundamental. Eu acho que o Recife nasceu no Porto. É por isso que a gente é teimoso e é do contra. Não é? Porque a água fica o tempo todo batendo na pedra do Porto, né? E eu acho que Robalinho e a Bienal são recifenses, né? Bom, sou Sidney Nicés, escritor, sou co-realizador da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco. É sempre desafiante para o artista ser criativo, né? E a escrita criativa é a habilidade da criatividade dentro da escrita. Então, explorar maneiras diferentes de narrar, né? Explorar ideias novas ao trazer uma narrativa, uma história, ser inovador, talvez, ou criar outras nuances para personagens. Então, assim, você tem usar a linguagem de maneira criativa, a própria pontuação de maneira criativa. Então, assim, existem muitos caminhos para que essa escrita, de fato, seja criativa. Então, a gente escuta muito esse termo hoje vulgarizado, porque tem muita gente dando é oficina de escrita criativa, e às vezes a coisa está muito superficial, muito pobre. Então, realmente a gente tem boas oficinas no Brasil, né? Mas ainda poucas. Das boas, a gente ainda tem poucas. Mas, para resumir, basicamente, eu acho que a escrita criativa é isso. Essa capacidade que a gente tem de usar, né, o dito cérebro humano aí para a gente tentar produzir algo diferente, novo, enfim. O exercício é escrever. Né? Eu acho que o primeiro ponto é a criatividade, né? E a gente vive num mundo muito paradoxal nesse sentido, porque a criatividade ela é exigida no mundo corporativo, ela é exigida em todos os campos, mas a vida humana ela é broxante para a criatividade. É trânsito, é insegurança, é assalto, quer dizer, é gente morrendo de fome na rua, são os problemas financeiros, você vive num caldeirão de coisas que isso afetam o seu emocional, vamos dizer assim. E a criatividade ela está muito ligada a uma mente livre, não é? A você estar o mais equilibrado possível para viajar, né? Então, se a gente tem, por exemplo, na infância, hoje já é bem comum você encontrar escolas que estimulam bastante a leitura, a criatividade, o lúdico, porque toda criança é lúdica, né? Em essência, a criança é lúdica. E ela vai crescendo e isso vai sendo tolhido dela. Eu que fui uma criança, eu devorava livros enquanto criança. Eu era aquele cara que ia na biblioteca, era um pirralho com 8, 9, 10 anos, eu ia na biblioteca, pegava 10 livros, eu lia numa manhã esses 10 livros, infantis, né? E aí, à medida que eu fui crescendo, isso foi tolhido. E eu fui me reaproximar por conta do teatro. Eu fui fazer um curso de ator, e aí acabei escrevendo meu primeiro texto literário, foi um texto para teatro. E aí eu brinco dizendo que a literatura é um vírus, porque eu agradeço assim, piamente por ela, porque senão eu acho que eu já estava louco numa camisa de força. Mas, basicamente, eu acho que é essa questão, sabe? A gente perdeu a vida lúdica, né? A vida adulta, eu brinco muito, a gente adultece. Isso é uma doença, cara. Ser adulto nesse mundo, a gente adoece. Então, falta essa ludicidade. Então, a criatividade parte daí, dessa mente lúdica que a gente precisa exercitar. Então, para quem escreve, é preciso ter boas ideias, é preciso, né, sair do lugar comum. E a gente só consegue isso exercitando momentos mais leves, momentos em que a mente pode viajar. E a própria arte, para mim, é o combustível, né? Então, por exemplo, ir a um museu, acho que tem uma exposição de artes
ver um bom filme, assistir uma boa peça de teatro, ler um bom livro, escutar uma música massa. Isso abre minha cabeça para criar. Então a escrita criativa, acima de tudo, ela nasce da criatividade, de como você vai lidar com o resto. E aí, complementando do que você perguntou, vem o preparo. Aí é preciso ler muito, é preciso escrever muito, é preciso estudar bastante as técnicas, você inclusive se apropriar da sua maneira de escrever. E você só consegue isso escrevendo, não tem outra forma. O teatro, a diferença da escrita por teatro é que você meio que roteiriza, né? Você descreve como é que a cena vai estar, a luz, não sei o quê, barará. Mas você vai criando diálogo, você vai criando toda uma estrutura narrativa em cima daquilo ali. Na literatura você não precisa fazer esse desenho técnico, vamos dizer assim, né? Você já vai direto Mas o processo, no fim das contas, é o mesmo. Você está tentando dar vida a personagens, né? Antes de pensar em dar vida a uma história, você precisa pensar em dar vida aos personagens. São os bons personagens que vão te trazer uma boa narrativa, né? E para o teatro não é diferente. Então, assim, eu nem fui muito contaminado no começo por autores, porque eu voltei a ser um bom leitor. Vou usar o adjetivo bom aí, entre aspas, né? Mas eu voltei realmente a ser leitor depois que eu comecei a escrever, de fato. E aí eu fui um escritor muito ruim no começo, obviamente, né? Até publiquei, o primeiro livro é muito fraco, por sinal. Mas tem o mérito de ter me jogado aí na cova dos leões, e a gente, quando está dentro da cova dos leões, a gente quer ser bom, a gente quer se espelhar em quem é bom, a gente quer encontrar algo novo, e a gente é provocado diuturnamente sobre isso. Mas é isso, acho que a gente é desafiado o tempo todo a tentar ser melhor mesmo, a se superar, não querer ser melhor do que ninguém, mas querer ocupar algum espaço, né, que a literatura permite seja ocupada. Agora, o compromisso maior, não tenha dúvida, é com o que a gente faz. E tudo isso, o resto é secundário, né? Meus primeiros contatos com a Bienal foram como autor, né? E não oficialmente pela Bienal. Inicialmente eu ia porque uma editora tinha um stand, não sei onde, ou um amigo tinha um stand, dizia, olha, vai lá lançar teu livro, faz uma noite de autógrafo. Então eu sempre ia muito à Bienal, sempre gostei. E me aproximei da Bienal de Pernambuco como escritor, de fato, né? Em 2015 nós tivemos um projeto que a gente fez em Bogotá, na Feira do Livro de Bogotá. Eu viajei, inclusive, por Pernambuco, porque Pernambuco era o estado homenageado pela Embaixada do Brasil lá naquele ano. Era a FILBO daquele ano, a Feira Internacional do Livro de Bogotá, era em homenagem a Gabriel Garcia Marques, que fazia coisa de um ano que tinha falecido. Mas o stand de Pernambuco, do Brasil, homenageava Pernambuco. Eu e Marcelino Freire, nós fomos os únicos autores pernambucanos lá, né? E eu acabei viajando representando a Bienal do Livro lá também. Rogério de Sidney, vai lá ver o que é que a gente pode dialogar aí com outros países e tal. E foi uma experiência interessante. E isso aí começou a me aproximar enquanto parceiro da Bienal. Até que em 2017... Alfredo, né, Feu, que era o presidente da ideação, precisou se afastar, e aí eu fui convidado para assumir a ideação, e desde lá que a gente está nessa luta, e assim, tem sido muito bom, porque a ideação é uma ONG, né, porque ela é voltada para o livro, para a cultura, então a gente tem feito muitos projetos para levar a literatura onde ela não chega, onde ela pouco chega. Então o projeto com a Bienal acaba me dando um pouco mais de condições de fazer o que eu sempre acreditei. Porque eu acho que, na minha visão, o papel do autor não é só escrever, ou do escritor não é só escrever, não é ir publicar, que é quando ele vira autor, não é? É tentar mudar esse país. O livro é o grande braço para a gente transformar a realidade do Brasil, a gente ter realmente cidadãos, a gente ter pessoas, independente da classe social, pensem o cotidiano, né? Analisem o que é bom e o que é ruim, e a gente só consegue isso tendo pensamento crítico, e nada melhor do que a literatura para trazer isso para a gente. Então leia, escreva e estude. Então há outro caminho para você ou ser um escritor, se tornar um escritor, ou pelo menos ser daquele leitor atento que vai degustar boas obras e sair com uma experiência assim maravilhosa. Beijo no coração de vocês. Fazer uma Bienal do Livro em Pernambuco, terra da luta pela liberdade. Para mostrar que o livro não morreu. Tanto a literatura é essencial para formar consciência, para formar indivíduo. Contando a história do passado, contando as histórias do presente e admirando, inventando as histórias do futuro.